Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais um programa do Introspectismo. Muitas pessoas têm dificuldade com todos os tipos de relacionamentos. A maioria se sente sozinho e está em busca de alguém. O problema é que não há como se relacionar bem com os outros sem, primeiramente, aprender a se relacionar bem consigo mesmo. A chave para o bem-estar em relacionamento com tudo na sua vida está no relacionamento com você mesmo. Na maioria das vezes, o que você cobra dos outros é o que você não dá para si mesmo. Boa noite, seja bem-vindo a mais um programa do Introspectismo. Você sabia que um mesmo ser humano possui diversas personalidades, identidades, e que cada uma tem uma função? Acompanhe a gente hoje para entender a função que você deve disponibilizar e acessar em cada identidade na sua vida. Por exemplo, se você estiver na personalidade de esposa, não é necessário e também nem condizente você usar funções de filha. Não tem como você se portar como filha do lado do seu marido. Porém, quando você encontrar com os seus filhos, aí sim você acessa, a personalidade de mãe para poder disponibilizar esse acolhimento, esse cuidado. Quando você encontrar com os seus pais, aí você se coloca nesse lugar de filha. É muito importante essa consciência para que você não fique se portando de maneira dificultosa nos seus relacionamentos. Então acompanhe a gente aqui para você entender o porquê, em algum momento da sua vida, o seu relacionamento pode estar conflituoso, ou com seus pais, ou com o seu marido, ou com os seus filhos, porque de repente você pode estar deixando faltar a característica ou a função necessária para aquela personalidade que você está naquele momento. Boa noite, Dr. Celso. Boa noite, Mayusha. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite, os telespectadores. Falar sobre as múltiplas identidades. E para falar sobre um tema tão profundo, é preciso nós falarmos um pouquinho sobre as emoções. Nós moramos em uma casa por excelência, chamada casa emocional. E desta casa emocional, nós tomamos as decisões, tomamos as atitudes e fazemos as nossas escolhas, sempre embasado no contexto emocional. As nossas múltiplas identidades, elas são coordenadas pelo mundo interno, naquilo que chamamos de casa emocional. Para falarmos de casa emocional, nós precisamos fazer uma pergunta antes. Quem é você? Quem sou eu? Eu sou a resposta relacional àqueles que precisam de uma posição minha. E essa resposta relacional, Mayusha, vai depender do estado emocional da pessoa. E muitas pessoas vivem dentro de um estado emocional totalmente negativo, totalmente alienado. E aí essa pessoa começa a fazer escolhas as piores possíveis. Começa a tomar decisões comprometedoras. Porque o campo emocional, ele proporcionaria uma identidade, por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui para o nosso telespectador. Vamos imaginar aquele filho mimado, aquele filho que sempre teve tudo. Os pais deram tudo, nunca ensinaram para ele os limites, nunca ensinaram as regras, nunca ensinaram sobre as responsabilidades da vida. Aí ele se casa, só que ele continua ainda com a identidade do adolescente mimado. Ele não passa para a identidade do esposo, do marido, do provedor, do protetor da família. E aí ele pega o dinheiro dos pais e começa a empreender, sem nenhuma estrutura psicológica. Mayusha, dá certo? Com certeza não dá certo, porque como é que uma pessoa que só tem a personalidade de filho vai conseguir
ter liderança. Para você ter liderança, você tem que vestir a personalidade, talvez, de um pai, de um marido responsável, que sabe cuidar da sua casa, né? Prover ali para sua família. Então, se você está ali na personalidade de filho ainda, identifique isso na sua vida e resolva esses conflitos para poder, assim, alcançar essa liderança, para poder resolver, né, as coisas da vida. Sim, só queria fazer uma colocação aqui. Na forma que nós estamos falando da identidade, é diferente um pouquinho da personalidade, Mayusha. A personalidade, cada pessoa tem uma de um jeito ou de outra, mal formada ou bem formada. Agora, as identidades, né, que é o assunto nosso aqui, precisa ser muito bem clara. Por exemplo, como eu citei antes, como que um filho mimado vai ser empresário? Não dá. Não dá, ele não tem condições de administrar uma empresa, não tem condições de administrar o dinheiro, que normalmente o dinheiro são dos pais, ou é da esposa, né? Por isso que vem a dificuldade e a falência das finanças. Então nós precisamos entender o seguinte, como o tema é bastante profundo, eu vou dar um exemplo meu. Eu sou psicanalista durante o dia todo, das 8 da manhã, eu entro no consultório até meio-dia. Ali eu tenho uma identidade profissional. Um homem sério, um homem estudioso, um homem dedicado a ajudar o próximo. Do meio-dia às 13 horas, eu saio da identidade do psicanalista e entro na identidade do pai e do esposo. Aí então o homem brincalhão, vai para casa, brinca com a esposa, brinca com os filhos, dá risada. Vamos olhar os carneiros que nós temos na chácara. E aí, às 13 horas, eu volto de novo para o consultório. Então, eu assumo novamente a identidade do profissional. E levo isso todos os dias, né? Levo até às 6 horas da tarde, até o último paciente. E nos finais de semana, então, nós vamos visitar o meu pai. Então, eu saio do papel de psicanalista, de esposo e de pai e entro na identidade do filho. Mayusha, isso é maravilhoso a gente compreender isso, né? Sim, é importante você perceber que essas identidades funcionam como se fossem personalidades, personagens, na verdade. Então, se você, enquanto profissional, tem um trabalho que te pede seriedade, quando você chega na sua casa, se você não se despede dessa identidade, deste personagem sério, e entra na sua casa com aquela sensação ainda de seriedade, a sua família não vai conseguir conexão com você. Talvez o seu filho pequeno está esperando por um olhar, por um abraço, e para a criança, ela precisa dessa leveza. E aí a identidade de pai pode proporcionar esse momento e essa conexão com o seu filho ou com a sua esposa. Então se despeça na porta da sua casa da identidade profissional e entre, né, se permita ser pai e marido dentro da sua casa. Ou ainda, quando você for na casa dos seus pais, se permita ser filho também. Né? Peça aquele bolo gostoso que você gostava da infância, deixe seu pai puxar sua orelha de vez em quando e só ouça, não queira bater de frente, porque só seriedade na vida também cansa, né? É verdade, mas essa dança das identidades é extremamente saudável e muito importante nós compreendermos. Isso chama-se sabedoria. Mas para que essa dança de identidade aconteça, eu preciso estar estruturado emocionalmente. Se eu tenho alguns problemas de ordem psicológica, alguns traumas, alguns bloqueios na vida, eu não consigo fazer essa dança maravilhosa de identidade. Por exemplo, tem muitos homens que são empresários, que têm um dia tenso, é folha de pagamento, é encargos, é vendas, é compras, é uma loucura o dia todo. E aí eles chegam em casa com essa mesma pilha de estresse, de nervoso, preocupado e não conversa com a família. Ele não entendeu que a casa emocional precisa estar em ordem para que ele compreenda que a identidade do empresário encerra no momento em que ele vai para casa. E ali ele precisa vestir a roupagem, né, como disse a Mayusha, do personagem do marido.
um homem carinhoso, um homem comunicativo, que sabe se expressar com alegria para a esposa. E da mesma forma, a identidade do pai, que pode dialogar com os filhos, que pode orientar os filhos. Então nós precisamos entender que essa dança de identidades depende da nossa casa emocional. Como nós fomos educados, como nós nos desenvolvemos pessoalmente, intelectualmente e espiritualmente. Isso é determinante. Por quê? Tem muitas pessoas que entram na identidade do depressivo, né, Mayúcha? E como que vive o depressivo? Se identifica, né, com essa identidade da depressão, da tristeza, e às vezes acaba ficando muito em cima da cama, sem força, sem energia, e não consegue identificar outros personagens. Existe isso também, né? A pessoa se identifica muito com um personagem e não consegue mudar ao longo do seu dia. Então o depressivo às vezes se identificou com aquela persona da tristeza, da melancolia, do choro, e não consegue, de repente, acessar um personagem que proporcionaria uma energia de ação, de movimento. Mas ainda aqui, nesse programa, eu queria falar da importância dos que os pais têm, o papel que os pais têm na formação da casa emocional. Então, se você tem filhos pequenos, coloque para eles a necessidade que eles têm de assumir responsabilidade sobre as coisas do seu dia. Por exemplo, uma criança ali pelos 6, 7 anos, ela já pode colocar a mesa do almoço, colocar os pratos, os talheres, ter alguma responsabilidade no dia para saber que quando ela crescer, né, quando ela for embora na casa dos pais, ela vai ter que cuidar de si, cuidar das suas coisas, e aí ela vai poder acessar essa personalidade de liderança, né, de responsabilidade. Porque nós, enquanto pais, eu sei, porque eu tenho 2 filhos, a gente quer fazer tudo pelos nossos filhos. A gente peca pelo excesso de cuidado. E nesse excesso de cuidado, a gente acaba despreparando os nossos filhos, né? Exatamente. Inclusive, é interessante a gente falar que as pessoas que entram dentro da casa emocional do negativo, do adoecimento, da falta de postura, da falta de atitude, da falta de ousadia. Pasmem os senhores, essa casa emocional foi desestruturada na primeira e segunda infância. Faltou para esses filhos a orientação dos pais, faltou o limite, faltou a responsabilidade. Porque vejam, todos nós, homens e mulheres, isso é muito real que eu vou falar agora, nós temos dentro de nós ânimos masculino e ânima feminino, tanto o homem quanto a mulher. Então veja, até nisso nós precisamos compreender que tanto o homem quanto a mulher precisa ter uma personalidade firme, forte, decidida, saber de fato quem ela é. Mas como que eu vou saber quem eu sou se eu não sei me relacionar nem com as minhas emoções? Tem momentos que eu estou alterado, tem momentos que eu estou depressivo, tem momentos que eu estou chorando, acreditando que o mundo vai acabar. Então, a desestruturação da casa emocional é a responsável única pelos fracassos amorosos, fracassos pessoais, fracassos financeiros e profissionais e por diante. Por quê? Porque dentro dessa casa emocional, nós norteamos o nosso destino. É através do nosso equilíbrio emocional que nós vamos fazer escolhas, que nós vamos ter atitude e vamos ter também ousadia, né, Mayúcha? Com certeza. Analise você aí, com toda essa informação que você recebeu no programa de hoje, qual que é a sua identidade, qual que é a sua personagem que está mais enfraquecido, que precisa de ser olhado. Se você precisar de ajuda, procure nós no Instituto MPTH, que nós poderemos te dar ferramentas importantes e necessárias para você fortalecer as suas identidades, para ter sucesso em qualquer área da sua vida. Muito obrigada e até o próximo programa. Um grande abraço e até o próximo programa. Qual a origem dos conflitos na sua vida?
Entre em contato conosco e participe semanalmente do nosso grupo de estudos do introspectismo. Faça já a sua inscrição. Um grande abraço e até amanhã.